Bom dia a todos. Que Jesus possa estar sempre em nossos corações. É uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui, como eu costumo dizer, em casa, aqui no Centro Espírita Allan Kardec. E é sempre bom quando a gente chega aqui rever os amigos, rever os companheiros de trabalho, os companheiros dessa jornada, e a gente sempre se alegra muito. Que tenhamos excelentes minutos de reflexão. Durante os milênios, durante toda a história da humanidade, nós estamos tentando definir o que é o bem. Em várias religiões, não somente as atuais, mas as religiões dos milênios anteriores, nós vamos encontrar tentativas de definir o que é fazer o bem, tentativas de definir o que é certo e o que é errado. E durante os milênios nós vamos encontrando punições para aqueles que não fazem o bem e celebrações para aqueles que o realizam. Durante toda a história, nós vamos encontrar que aqueles que fazem o bem encontram regiões maravilhosas após a morte do corpo físico. Aqueles que não realizaram o bem, aqueles que fizeram o mal, encontram torturas, encontram ardência, encontram fogo, porque não realizaram aquilo que estava previsto diante do bem. Em meados do século III a.C., por volta do ano 380, Aristóteles, o filósofo grego, disse em sua obra Ética a Nicômaco: o bem é aquilo a que todas as coisas tendem. Tudo tende ao bem. Se não é o bem ainda, é porque não acabou, é porque não chegou ao fim. E nós começamos a buscar dentro da nossa doutrina espírita e entendemos que os espíritos superiores nos dizem a mesma coisa. Se ainda não chegou no patamar do bem, é porque a situação não se encerrou. Ou seja, o mal não encerra nada. O mal não finaliza nada. O mal não é o fim. O mal é simplesmente a ausência de quando não conseguimos praticar o bem. E as punições que existem para aqueles que fazem o mal vieram da cabeça dos homens, porque Deus, em momento algum, pune a maldade. Deus não é um senhor sentado num trono que roda uma imensa roleta a esperar e escolher o próximo que vai sofrer e distribuir para essa pessoa todo o seu rancor. Não, esse não é Deus. Esse pode ter sido Deus do passado. Se nós nos remontarmos ao Velho Testamento, nós vamos encontrar um Deus rude, um Deus cruel, um Deus vingativo, aquele que Moisés nos apresenta. O Deus que matou o primogênito do faraó, o Deus que fez maldades. Esse não é Deus. É uma visão material da ideia de um homem que veio com um propósito, mas como todos os encarnados, cometem enganos. Então a visão necessária para Deus que Ele trouxe para nós era também a visão para que o povo conseguisse se manter vivo e fazer a travessia sobre o deserto para que voltassem à terra prometida. E o problema não é o Deus que Moisés nos trouxe, porque era o Deus da época, era necessário para nós naquela época. O problema é nós mantermos Deus desta forma nas nossas convicções de hoje. Sendo que quando Jesus de Nazaré vem ao planeta, Ele vem trazer para nós a visão maravilhosa de um Pai, que nos fala a respeito do bem, do perdão, do amor. E através do Mestre Nazareno nós entendemos que não é o mal uma forma de vingança, mas o mal é a ausência do bem, é a ausência do amor,
é a ausência da justiça. E curiosamente, no capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar os Espíritos falando que para conseguirmos chegarmos ao bem, precisamos de 3 coisas: justiça, amor e caridade. A lei de justiça, amor e caridade é a que deve nos reger para que nós consigamos praticar o bem, para que nós consigamos realizar aquilo que é necessário. E aonde está escrita essa lei? Em nosso código espiritual. Deus é tão perfeito, Deus é tão maravilhoso, que Ele escreve no nosso espírito a lei, para que nós possamos, através dos milênios, pouco a pouco, irmos descobrindo essa lei de acordo com os aprendizados que vamos tendo através das reencarnações. E quantas dificuldades nós ainda temos com Deus, não é mesmo? Se nós formos buscar na doutrina dos Espíritos, a questão número 1 do Livro dos Espíritos nos explana quando Kardec pergunta: o que é Deus? Os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ora, se Deus é inteligência suprema, significa que Ele não erra? Se Deus é inteligência suprema, significa que Ele está livre de todo o mal? Se Deus é inteligência suprema, significa que Ele não criou o mal. Mas por que nós vemos o mal acontecer ainda em nosso planeta? Por causa da dureza dos corações humanos. Por causa da dificuldade que nós temos ainda com os nossos sentimentos inferiores. Se nós formos elencar nossos elementos, se nós formos elencar nossos sentimentos inferiores, vai entrar os primeiros, egoísmo e orgulho, são os piores que nós temos ainda. Depois vem os ciúmes, a intolerância, a inveja. São dificuldades que nós temos ainda. Por isso somos moradores de um mundo de provas e expiações. Ora, Deus é justo. Se Deus criou a lei de justiça, amor e caridade, Ele é a justiça, Ele é o amor, Ele é a caridade. Então, como que nós podemos ter dificuldades com essa lei, se ela foi criada e implantada pelo Pai? Por causa da ignorância que nos é característica. Muitas vezes, nós cometemos algum ato e depois pensamos: poxa vida, não devia ter feito isso. Ah, que vergonha, eu não devia ter falado daquela forma, eu não devia ter agido daquela forma, agora já foi. Quando nós reconhecemos que praticamos o mal, é porque nós identificamos aquele mal. Nós conhecemos a realidade do que está acontecendo com a gente. Poxa, eu fui orgulhoso, eu fui egoísta, eu fui ciumento. Agora, quando nós passamos batido, é que dói, porque nós não conseguimos ainda reconhecer a ausência da justiça, do amor e da caridade em nossos corações. E aí nós tentamos humanizar a Deus. Nós queremos que Deus tenha as características humanas. Ah, Deus não vai gostar do que você falou, Deus não vai gostar do que você fez, Deus vai te punir. Colocando, incutindo em Deus uma característica que é nossa. Nós punimos, nós injustiçamos, nós temos dificuldade, não Deus. Nós olhamos para o Criador e muitas vezes não entendemos o que Ele nos traz. A lógica divina é uma lógica diferente daquela que nós entendemos. Eu sempre costumo dar o exemplo da lógica divina com o exemplo de um pai, de uma mãe, que imagina a seguinte situação: a criança está doente,
E aquilo que vai curá-la é um remédio, e geralmente o remédio é amargo. Dificilmente a gente vai encontrar um remédio que seja bom. Na minha época tinha cada remédio: óleo de fígado de bacalhau. Quem lembra? Óleo de rícino. E não era em drágia não, era na colher mesmo. E a mãe escolhia a maior colher que tinha na cozinha para te dar. A gente queria tomar o remédio por conta própria? Não, só tinha um remédio bom na minha época: Biotônico Fontoura. Era muito bom o Biotônico Fontoura. Eu adorava. Eu chegava para minha mãe e falava: mãe, não é hora de tomar o biotônico? Você acabou de tomar. Mas não é de novo? Era gostoso. Mas a maioria dos remédios não é bom. A criança não vai querer tomar o remédio por conta própria. O que o pai faz? Ele dá o remédio à força. Tapa o nariz da criança, abre a boca e, como diz lá no interior, goela abaixo. E vai o remédio. A criança se revolta. A criança esperneia. A criança xinga. Fica de mal com o pai, com a mãe, com o tutor por semanas. Passa um tempo, o remédio cura. A criança nem lembra de agradecer ao pai. A nossa relação com Deus é a mesma. O remédio necessário para nós aprendermos é o remédio amargo. Mas por quê? Deus só tem remédio amargo? Não. Deus tem o remédio doce primeiro, que é a justiça, o amor e a caridade. Mas nós não tomamos desse remédio. Nós insistimos em tomar o remédio amargo. E aí não queremos tomar o remédio quando ele vem. Nós não desejamos. Mas Deus, sabendo da necessidade daquele remédio, nos dá a força. E nós nos revoltamos, xingamos, blasfemamos, perguntamos para Deus: o que eu fiz contra ti? Como se Deus tivesse o caderninho da vingança. Não tem. Passa um tempo, nós nos curamos com aquele remédio e esquecemos de agradecer a Deus pelo aprendizado. Tudo isso porque nós não conseguimos ainda colocar em nossos corações a maneira correta que devemos agir para com o outro. Eu quero me espiritualizar. Eu vou para o Tibete e vou ficar 15 anos orando sozinho sobre uma montanha. Vou retornar melhor? Infelizmente não. Porque na verdade você não teve o contato com o outro. É o outro que ensina para a gente. É o outro que nos transforma. É o outro que nos faz sermos melhor. Porque se nós não tivermos uma ferramenta de evolução na nossa vida, a gente não evolui. E é nessa hora que nós devemos agradecer a todas as pessoas difíceis que já cruzaram e que vão cruzar as nossas vidas. Porque são essas pessoas difíceis que vão nos fazer crescer. Você pode crescer com um amigo que pensa igual a você? Pode, claro que pode. Mas experimenta ter uma amizade de alguém que não pensa como você. Experimenta uma amizade que não concorda com você em muitas coisas. Aí que você cresce. Aí é que você aprende. Porque você começa a olhar para o outro com respeito, com tolerância. Experimenta discutir, no bom sentido, conversar, com um amigo que vote num político que você não gosta. Experimenta conversar de política com ele, para você conseguir aprender a ter tolerância, a ter amor, a ter caridade. Experimenta discutir a opção sexual de alguém que é diferente da tua, e você vai aprender a ter tolerância, amor e caridade. Experimenta conversar com alguém que não pensa como você, ou cujo pensamento dela possa até te ferir. E você vai aprender a não julgar a pessoa, mas sim as ideias. E o julgamento não a ponto de afastar a pessoa, mas julgamento para compreender a ideia e buscar o porquê. A discussão das ideias
é uma das grandes criações da filosofia, que nós precisamos ouvir o outro e entender o porquê, saber de onde ele veio, saber da sua origem, saber das suas crenças. E é isso que nos falta, um olhar de mais amor, o olhar de justiça, de amor e de caridade. Agora, por que nós estamos falando tanto da justiça, do amor e da caridade? Porque são esses os pontos que Kardec nos traz no Evangelho, através dos espíritos superiores, que são os pontos do homem de bem. Basicamente, para sermos um homem de bem, nós temos que ter justiça, amor e caridade. No Livro dos Espíritos, Kardec questiona aos imortais, na questão 875, como se pode definir a justiça? E os espíritos respondem: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Isso não é Kardec falando, isso não é o João falando, isso são os espíritos superiores falando, isso é o que o Cristo falou. Amai o próximo como a ti mesmo. Faça ao outro aquilo que deseja para si. Mas é complicado a gente fazer para o outro o que a gente deseja para nós. Porque às vezes nós queremos fazer para o outro o que nós queremos para nós. Por exemplo, eu tenho um amigo e eu quero presentear esse amigo com um bolo. Quero fazer um bolo. E eu vou fazer o bolo que eu mais gosto. Vou fazer um bolo de chocolate. Prestígio de preferência. Faço aquele bolo de chocolate, chego para o meu amigo e presenteio ele. Ele vai agradecer e vai dizer: João, só tem um problema. Eu odeio o bolo de chocolate. Mas eu quero te fazer o bem. Você tem que aceitar, ingrato. Como que você vem com essa ingratidão para cima de mim? E aí começamos a desfilar nossa capacidade de julgamento. Só que nós não fizemos o básico. Antes de fazer o bolo, liga para esse amigo: amigo, tudo bem? Tudo bem. Quero te fazer um bolo. Era surpresa, mas eu não sei qual é o sabor que você gosta. Que sabor você gosta? Ah, eu adoro de baunilha. Ah, eu não posso com o cheiro da baunilha. Meu Deus, e agora? Ora, eu vou fazer ao próximo o bem que eu desejo para mim. Se ele gosta de bolo de baunilha, eu vou passar pela situação de suportar o cheiro da baunilha, faço o bolo e entrego para ele. Nesse exemplo que eu estou citando, bem simples, nós podemos compreender o que é fazer para o outro o que você deseja para si. Não é o que você quer para si, o melhor para você, é o melhor para o outro. Agora, muitas vezes o melhor para o outro é ouvir um não, é falar não para ele. A justiça pode estar no não. A pessoa vai querer falhar e pede o seu conselho e a sua ajuda para falhar. Você vai falar: não, pode falhar à vontade. Não. Fala: não, né? Não deixo, não permito você fazer isso comigo. Te amo. Você é a pessoa mais importante da minha vida, mas não deixo. E é fácil fazer isso? Não. Não é fácil. Porque nós confundimos sentimentos. Nós confundimos sensações. As nossas crenças, das quais nós viemos com a criação, não permite que nós muitas vezes tenhamos a mentalidade correta da execução daquela tarefa, de dizer o sim ou o não da maneira como deveríamos. E esse é um trabalho que nós devemos fazer. Esse é um trabalho que nós devemos realizar, que a doutrina, de uma forma tão maravilhosa, permite que nós consigamos aprender e a fazer. Então, a partir do momento em que o direito do outro se faz presente, eu devo respeitar. Isso é justiça. Isso é o que Deus faz conosco. Isso é o que o Cristo nos ensinou. Kardec vai adiante.
Kardec pergunta para os imortais: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Ou seja, a justiça é algo natural dentro da gente ou ela vem embutida de ideias que nós adquirimos durante a nossa vivência encarnados? Olha a resposta dos espíritos: está de tal modo na natureza que vos revoltais às simples ideias de uma injustiça. Se a gente vê uma injustiça, a gente se revolta. Se a gente vê uma coisa que não deve ser daquela forma, nós nos revoltamos. É natural. Porque o código está embutido dentro de nós através de Deus. E o nosso senso de justiça vai se desenvolvendo conforme nós vamos crescendo moralmente. A justiça, ela é relativa ao nosso desenvolvimento moral. Por isso que nós vemos uma pessoa tomando uma decisão e dizemos: meu Deus, como que ela conseguiu fazer isso? Porque moralmente ela ainda não está adequada ao pensamento reto da justiça. E da mesma forma, quando vemos espíritos de grande escola tomarem decisões, nós falamos: meu Deus, como eles conseguem ser tão justos? Porque a ideia de justiça deles já está amadurecida. Os espíritos continuam: é fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, que é o que nós falamos agora, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que frequentemente, em homens simples e incultos, vos deparam com noções mais exatas da justiça do que naqueles que possuem grande cabedal de saber. Então, às vezes, na pessoa mais simples, você vê um senso de justiça maravilhoso, que você não vê na pessoa mais culta muitas vezes. Porque não é a cultura somente que define, é o senso moral, é o desenvolvimento moral. Então a gente vai começando a compreender que eu preciso cada vez mais desenvolver a minha moral. Ok, como que eu vou desenvolver a minha moral? Através do próximo que está convivendo comigo, aquela pessoa difícil que eu comentei, lembra? Nós devíamos chegar para a pessoa difícil, dar um abraço nela e agradecer. Obrigado por você existir na minha vida. Porque se não fosse essa pessoa, eu não enxergaria as minhas dificuldades. Se não fosse a pessoa difícil, a gente ia enxergar a nossa impaciência. Se não fosse a pessoa difícil, a gente ia enxergar o nosso egoísmo. Não. Se ninguém me desse uma baliza, eu ia saber onde eu preciso mudar? Não. Então é tudo perfeito na criação de Deus. Não existe nada de errado com a minha família. Não existe nada de errado no lugar que eu encarnei. Porque muitas e muitas vezes a gente pode pensar: meu Deus, ele deve ter errado o CEP. Não é possível, Deus me colocou numa casa que não tem nada a ver comigo. Não! Deus não coloca a gente no lugar errado. Ele coloca a gente exatamente onde nós precisamos estar para aprendermos. E nós só vamos aprender se nós tivermos justiça. A justiça é resultado do amor. O amor gera a caridade. Porque a gente imagina que a caridade é um trabalho que nós precisamos fazer fora de casa. Fora de casa. Eu vou me dedicar a um centro espírita, a uma igreja. Pode se dedicar aos centros espíritas, podem se dedicar às igrejas. Os trabalhadores agradecem, porque precisa de muita gente, de muito trabalho. Tem muito trabalho para a gente poder dividir, né? O trabalhador espírita está na casa, ele nunca fica sem trabalho, sempre aparece alguma coisa. Então é bom, mas não é só aí, porque você pode deixar de auxiliar a sua família, às vezes achando que você vai auxiliar o mundo. A gente quer mudar o mundo sem mudar o núcleo básico do mundo, que é a família. A gente quer agir com caridade para o próximo sem olhar para a própria família, sem olhar para aquela pessoa complicada, sem olhar para aquela pessoa que eu não concordo.
E não tem jeito de crescer espiritualmente se não for desta forma. Kardec pergunta ainda aos imortais: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Como seria o homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Eles respondem: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Não há justiça se não tiver amor, se não tiver caridade. Caridade para com as dificuldades dos outros. Caridade para com as nossas próprias dificuldades. Porque se nós não tivermos caridade conosco também, de nada adianta. Se nós não formos justos conosco, de nada adianta. Como eu vou fazer o bem para o próximo se eu não faço o bem para mim? Uma vez um colega me disse o seguinte: olha, eu não quero que você faça para mim o bem que você quer para você, não. Porque não vai dar certo, você não quer o bem para você. E é verdade, que bem que nós queremos para a gente? O que nós queremos trabalhar em nossos corações para poder fazer o bem ao próximo? O que nós acreditamos? Em que nós confiamos? Como está a nossa confiança e a nossa fé? Em Deus e em nós mesmos. Veja que a palavra que nós temos que ter com Deus não é crença, é fé. Porque a fé é confiança. Certa vez perguntaram para mim assim: João, você como espírita, porque as pessoas quando descobrem que a gente é espírita, sempre vem assim: ah, você que é espírita, o que você achou de tal situação? Como que o espiritismo... As pessoas têm curiosidade, é normal. Normal. Perguntou: João, você como espírita, você acredita na reencarnação? Eu falei: não. Não? Mas como que você é espírita e não acredita? Porque eu não acredito, eu tenho certeza. Confiança absoluta da vida após a morte. Confiança absoluta no projeto reencarnatório. Porque senão, Deus não seria justo. Se nós tivéssemos uma vida de 80, 90, 100 anos apenas para decidirmos tudo e chegarmos ao céu prometido, pouca gente conseguiria. Porque, gente, 80, 90, 100 anos passa assim, passa rápido demais. Tem tanta coisa para fazer nesse período, nesse tempo. E o que nós estamos fazendo nesse tempo? Nós estamos trabalhando para o nosso projeto reencarnatório. Se eu não conseguir nessa, eu consigo na próxima. E o amor tem que ser a base. Conta uma história. Um casal viveu junto por 50 anos. 50 anos casados. A mulher desencarna, depois de um certo tempo o homem desencarna, os dois desencarnam, chegam no plano espiritual, se encontram com os amigos espirituais para fazer o planejamento, né? Para ver como é que foi a última encarnação e planejar a próxima. O André Luiz conta muito para a gente isso em suas obras. Então, no planejamento, o amigo espiritual fala o seguinte: olha, vocês estiveram casados na última encarnação, mas eu tenho uma proposta que na próxima encarnação vocês se casem novamente. A mulher ergue a mão assim, né? Viu? Com todo respeito, casar de novo com ele? Ele falou: casar de novo com ele, mas eu suportei ele por 50 anos na última encarnação. O amigo espiritual olha bem para o rosto dela de uma maneira terna e fala: pois é, minha irmã, você suportou, você não amou. Então nós temos que amar. Se você quer alguém longe de você, ame. Não tem outro jeito. Porque se você não amar, essa pessoa vai estar grudada em você nas próximas encarnações. Ela não tem que estar grudada na gente pelos vínculos do mal que nós cometemos. Ela tem que estar grudada na gente pelos vínculos do amor, pelos vínculos da caridade, pelos vínculos da justiça. É isso que nós precisamos.
Então a nossa visão, a nossa forma de enxergar, ela é um pouco distorcida. E graças a Deus, Ele permitiu que a doutrina espírita chegasse até nós, para nos tirar esse véu e enxergarmos as coisas como elas realmente são. Para que de uma forma maravilhosa, Kardec venha nos trazer, através dos espíritos superiores, os caracteres do homem de bem. Eu não vou citar todos porque são bastantes, mas eu vou citar alguns deles. Olha o primeiro caractere do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Tudo isso que a gente falou até agora, o verdadeiro homem de bem, a primeira coisa que os espíritos falam é o que pratica a lei de amor, justiça, amor e caridade. Se interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, pergunta se não violou nenhuma lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia. Então não é só não fazer o mal, é deixar de fazer o bem. Você está numa situação, você percebeu que você pode ajudar, você não ajuda, você se abstém, você deixou de fazer o bem, você deixou de ter a oportunidade de ser um homem de bem. Por quê? Eu vou chegar atrasado em casa, vai me atrapalhar o fim de semana, vai me causar situações. Nós temos inúmeras desculpas para não fazermos o que é preciso. Porque para fazer a caridade, nós temos que passar por cima dos nossos piores sentimentos. Imagina, uma pessoa que você tem dificuldade. Imagina essa pessoa agora, nesse momento. Tudo bem? Tomara que ninguém pense em mim. Porque a gente é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. A gente é perfeito. Não, alguém deve ter pensado na gente. Pensa nessa pessoa difícil. Imagina você fazer a caridade para essa pessoa difícil. Você tem que passar por cima do seu orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo. Senão você não faz a caridade para ela. E isso vai te ajudar a ser um homem de bem. É tão perfeita, é tão maravilhosa a engenhosidade de Deus, que Ele nos coloca para crescermos próximos daquele que nós precisamos, fazer o bem para aqueles que nós temos dificuldades, porque só assim eu vou conseguir crescer e estabelecer a minha característica de homem de bem. Eu posso escolher não fazer? Posso, não tem problema, a próxima encarnação está aí. Olha a pessoa de novo com a gente. Olha a pessoa junto com a gente de novo ali, para a gente poder fazer. E tem mais. A gente sempre pensa que eu estou junto com a pessoa que tem dificuldade por causa da pessoa. Ela deve ter feito mal para mim lá no passado. E se for ao contrário? E se fui eu que fiz o mal para ela e agora ela está junto comigo para a gente poder se restabelecer? A gente não pensa nisso. A gente não olha para esse lado. A gente olha para o lado que é mais fácil para a gente sempre. Mas tem que olhar para todas as possibilidades. Kardec continua. Faz aos outros tudo aquilo que gostaria que os outros fizessem por ele. Olha o homem de bem aí. Aquilo que Jesus ensinou. Lembra do bolo? Fazer ao próximo aquilo que deseja que fizesse para si mesmo. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria, sabe que nada acontece sem a permissão dele e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé em Deus, veja, não é crença, é fé, é confiança, é saber que Deus estará lá sempre que eu precisar, é saber que Deus está fazendo o melhor para a minha vida, sempre, é nunca duvidar disso. Isso é ter fé, é ser um homem de bem, é se submeter à vontade do Criador. Eu me lembro do Evangelho de Jesus, na noite em que Jesus foi preso, as horas que antecediam a sua crucificação, Jesus foi para o horto, Monte das Oliveiras, Getsêmani, o nome que a gente quiser dar.
Ele vai para o horto com os seus discípulos para orar. A hora era grave. Ele precisava de oração porque sabia de tudo que iria passar, das humilhações, das dores físicas, da crucificação. Ele sabia. Ele vai ao horto para orar. Ele pede para que os discípulos ficassem com ele orando. Eles não conseguem, eles dormem. Jesus fica sozinho. E na solidão daquele momento, Jesus começa a fazer uma oração. Ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. O governador do planeta, o espírito com a maior envergadura moral da história desse planeta, o espírito representante de Deus aqui na terra, ele pede ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim essa dor que eu vou sentir, afasta de mim a humilhação. Nós nos enxergamos no Cristo fazendo essa oração. Nós fazemos essa oração sempre que precisamos, mas o diferencial do Cristo está na forma com que ele termina a oração. Ele diz: porém, Pai, se for da tua vontade, que eu o beba até o fim. O governador do planeta se colocou sob a vontade do Pai. O governador planetário disse: Pai, o que você decidir, eu faço. O que você mandar, eu faço. Isso é um espírito que se coloca sob a vontade de Deus. E aí nós precisamos questionar a nós mesmos: nós conseguimos confiar totalmente em Deus? Temos dificuldades, é normal, mas precisamos trabalhar para conseguirmos chegar nesse patamar. Continuando, o homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica o seu interesse em favor da justiça. Sacrifica-se para que o bem aconteça. Mas veja, o sacrificar não é sacrificar o corpo, é sacrificar o sentimento ruim. Como que eu faço para fazer bem para o próximo? Sacrificando o meu orgulho. É esse o sacrifício que o homem de bem tem que fazer. Como que eu ajudo o próximo? Sacrificando o meu egoísmo, sacrificando minha vaidade, sacrificando meus ciúmes. É assim que eu faço o bem para o próximo. Sacrifícios em prol da justiça, do amor e da caridade. O homem de bem é bom, é humano, é benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Então isso não é só uma necessidade social, é uma necessidade espiritual, olhar ao outro como seu igual, criado pelo mesmo Pai, do mesmo jeitinho, da mesma situação. Ele só está em momento diferente espiritual. Ele só está numa condição diferente, numa situação, ele só está passando por outras situações que não a nossa. Mas é nosso irmão do mesmo jeito. E por que a gente insiste em falar que não? Por que a gente insiste em segregar? Por que a gente insiste em sermos egoístas? Precisamos amar como Cristo nos ensinou. O homem de bem não tem ódio, não tem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. O perdão é um dos pontos do homem de bem. Mas é difícil para a gente lidar com o perdão, porque a gente fala: perdoar é esquecer. Fulano me fez o mal, eu esqueci. Esqueceu mesmo? No nosso atual estágio de evolução, a gente esquece? Não, não esquecemos. Agora, você pode passar pelo processo de perdão. Qual o primeiro passo do processo de perdão? Não se vingar. Primeira coisa, não se vingar.
A pessoa te fez o mal, o ímpeto que vem é de devolver, na mesma moeda ou mais. Controla o ímpeto, segura, não se vinga, esteja em oração e atenção, vigiai e orai. Como que funciona o vigiar e orai? Imagina que você está, eu sempre dou o exemplo de trânsito porque é a minha dificuldade, tá, gente? Você está no trânsito, o sinal está fechando, está amarelo, que significa vai ficar vermelho, vai parando. Só que a gente acha que amarelo significa vai, corre que dá. Não é. É, olha, vai ficar vermelho, vai parando. Aí você fala, não, eu vou fazer certinho, e vai parando. Vem o cidadão atrás de você que está com pressa, corta a tua frente, te fecha e vira. Quais sentimentos vêm na hora? Vá em paz, meu irmão, que Jesus te abençoe. Vem esse? Não. Vem o que nós temos de pior. Vem o orgulho, o egoísmo, a vaidade. A gente quer ir atrás. Se eu não estou vigilante, eu passo no vermelho para ir atrás dele. Se eu não estou vigilante, eu desço do carro para brigar com ele. Um dos dois está armado. Imagina você chegar mais cedo no plano espiritual. Vai explicar para o amigo espiritual como. Mas peraí, chegou mais cedo, não estava previsto. Pois é, arrumei um probleminha lá embaixo e acabei chegando mais cedo. Se você não tiver vigilante, você não consegue identificar o momento que você precisa de oração. Porque não é orar e vigiar, é vigiar e orar. Você identificou o momento, estou precisando. Deus, amigos espirituais, Jesus, me ajuda a me controlar, me ajuda a não fazer o mal, me ajuda, pronto. Esse é o caminho para nos tornarmos o homem de bem. E aí eu não me vingo, é a primeira coisa. A segunda coisa, entender o porquê que aquela pessoa fez aquilo com você. Olha, a pessoa estava com pressa, e se tem alguém doente dentro do carro, que está precisando chegar logo no hospital? E se ele está precisando atender uma ocorrência que aconteceu na família dele, ele está com pressa, né? Vamos buscar, entendi, não perdoei ainda, aquilo ainda está borbulhando aqui dentro, mas eu entendi, ok. Terceiro passo, você faz uma oração para a pessoa que te fez o mal. João, mas é difícil. É difícil, mas é necessário. Deus, amigos espirituais, Jesus, ajuda esse irmão, ajude que esteja tudo bem com a família dele, ajude que esteja tudo bem com ele, que ele possa seguir com segurança, seguir com cuidado. Olha quanta coisa eu preciso me desprender para fazer essa oração. Vai falar para mim que isso não te transforma? Transforma. E aí o quarto passo, quando você sentir que não dói mais o que a pessoa te fez, é porque você perdoou. Se você não perdoou ainda, se ainda sente que dói, volta para o passo 1. Sabe aquela brincadeira? Volta para a casinha 1. Volta para o passo 1, faz tudo de novo. Até a gente conseguir realizar o processo de perdão. O homem de bem é indulgente com as fraquezas alheias, porque ele sabe que ele mesmo precisa de indulgência. E se lembra das palavras do Cristo: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. A gente não pode subir na dificuldade do outro. Nós temos que descer, dar a mão e ajudar, porque é isso que o Cristo ensinou. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que nos espera. Nós temos atitudes boas, nós buscamos o bem, mas o amanhã, como diz a frase, a Deus pertence. Ok, eu sou o resultado das minhas escolhas, mas o que pode acontecer amanhã só depende de Deus. Agora, se eu olhar para o outro nas fraquezas dele com indulgência e ajudá-lo, socorrê-lo, fazer aquilo que eu gostaria que fizesse comigo se eu estivesse naquela situação, aí sim, eu estou no caminho de ser um homem de bem. O homem de bem não se compraz em procurar defeito nos outros. Que difícil.
Você viu fulana? Vi. Fulana estava com aquela camiseta, você viu? Você viu o cabelo do cicrano? Você viu? Não se compraz em achar defeito no outro, nem a pô-los em evidência. Se a necessidade obriga a isso, procura fazer, sem atenuar o mal. Se você precisa expor a dificuldade do outro por uma necessidade, você faz com caridade, sem expor e atenuar o mal. Não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos, à expensa dos outros. Aproveita todas as ocasiões para ressaltar a vantagem dos outros. Se coloca em segundo plano, porque senão vem o danado do orgulho. Como o orgulho complica a vida da gente. Como o orgulho faz a gente enxergar coisas que a gente não tem, que a gente não é. Nós temos que buscar sermos humildes, porque o humilde é aquele que enxerga quando precisa aprender, mas sabe quando pode ensinar. Ele é um rio que recebe a água e leva a água para o mar. Ele não prende. Por que o mar morto é chamado morto? Ele só recebe as águas, não sai dele. Ele é morto. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos receber o que nós estamos recebendo e passar para frente. As características do homem de bem nos falam que nós precisamos levar para o outro também conhecimento. Jesus diz: ide e pregai o evangelho a todas as criaturas. Significa que eu tenho que ir numa sala com 300 pessoas pregar o evangelho? Não. Eu prego o evangelho com o meu exemplo. Eu prego o evangelho com as ações que eu tomo no dia a dia. Aí eu demonstro que eu tenho o evangelho em mim. Essa não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem. Mas quem quer que se esforce para possuí-las, está no caminho de consegui-las. Então, longe de mim querer trazer para todos nós as características todas. E quando eu estava preparando essa palestra, eu estava olhando e falando, como eu ainda estou tentando ser um homem de bem. A amiga Gleice chegou aqui e perguntou, você é um homem de bem? Eu falei, eu tento. Eu tento. É isso que nós precisamos, tentar. Absorver esse conhecimento e lembrar que nós precisamos agir com amor. E para que nós possamos guardar em nossos corações, que nós possamos olhar para o outro como a divina fonte de vida que jorra a todo momento, a nos ensinar que o amor, a caridade e a justiça são os únicos caminhos que nós devemos seguir para conseguirmos a transformação. E que nós consigamos realizar essa transformação, nem que seja penosamente, um pouquinho por dia, mas que nós nos transformemos, para que nós possamos dizer um dia a Cristo, a Deus, eu estou aqui, pronto e prestes a ajudar naquilo que for necessário. Um excelente domingo a todos. Muito obrigado.